Federal, a Polícia Federal a gente conhece pelo SINAR. A gente vê pela finalidade, né? A maior diferença é a finalidade, porque quem faz a requisição de uma arma pelo SINAR, o intuito é a utilização para defesa. Tanto que tem a posse e o porte. Que para se ter o porte de arma, que é o porte federal, antes você tem que ter a posse dessa arma. Então, para se ter a posse, você tem que comprovar a sua efetiva necessidade, se você está sendo ameaçado, se você tem uma profissão de risco, uma coisa que tem que ser bem fundamentada, e é bem difícil de conseguir. Na prática, sim, bem difícil de conseguir. Então, como se tem a finalidade de defesa pessoal, e você comprovadamente mostrar que você necessita desta ferramenta para se defender, você vai conseguir, sim, documentação para que possa obter esse equipamento, essa arma de defesa, e mesmo assim é um equipamento mais restrito. Por que eu falo mais restrito? Porque são armas que são classificadas de calibre permitido, são armas permitidas para uso para sua defesa pessoal. Então é uma coisa bem restrita, sempre foi, né? E ultimamente anda se tornando cada vez mais. Junto a isso, né, depois que conseguir a posse do equipamento, da arma, né, em si, você vai ter que tentar fazer, né, no caso precise, né, o porte federal. Né? Alegar que até mesmo na rua, né, demonstrar, né, na verdade, comprovar, hoje em dia você tem que comprovar, não só demonstrar, mas comprovar que você está correndo um risco constante e você tem que estar sempre utilizando esse equipamento para poder defender sua própria vida. Então é mais uma situação que não é uma coisa que também se torna totalmente liberado, mesmo sendo um porte federal, que em certos lugares onde tem uma maior aglomeração de pessoas, né, como no cinema, por exemplo, você não pode entrar com essa arma mesmo tendo o porte federal dela. Diferente, né, que a gente está acabando de falar do SINAR, existe o SIGMA. O SIGMA sempre foi, né, do Exército. Isso gradualmente está sendo mudado, né, que estão querendo passar, né, a competência do Exército para a Polícia Federal, né, de forma totalmente fora de lei, né, porque no conhecido Estatuto do Desarmamento, né, já diz que é competência do Exército com relação às armas do SIGMA, né, que são as armas para atiradores, colecionadores e caçadores, que é a sigla CAC. A sigla CAC representa isso. O C de caçador, o A de atirador e o outro C de colecionador. Então, a diferença é essa, é a finalidade. Né? Polícia Federal, a finalidade, defesa. O Exército, a finalidade, são essas três que eu acabei de citar. Tem a finalidade de realizar a caça, tem a realidade de realizar o tiro esportivo, o tiro desportivo, e tem a finalidade de colecionar. Aquela pessoa que quer fazer a coleção desses equipamentos. Para se adquirir uma arma no SIGMA, né, que é no Exército, né, por enquanto está assim, você primeiro tem que conseguir ter o CR, que é o Certificado de Registro. Para se ter esse certificado de registro, tem que também atender vários requisitos. Tem que comprovar a indemnidade, tem que mostrar comprovante de renda, tem que mostrar residência fixa e várias outras coisas para você realmente demonstrar que você está apto para poder ter esse equipamento. Passa por psicólogo, são várias situações para se conseguir ter, né? Vários exames. Você tem que pedir autorização de compra daquele equipamento para poder ser analisado e autorizado pelo Exército, e isso demanda bastante tempo, né? Porque existem várias solicitações.
e de período em período, aquelas pessoas que atendiam essa requisição, né, no caso, os militares, né, que atendiam essa requisição, eles vão mudando de tempo em tempo, eles vão mudando de cargo. Então, toda vez, aqueles novos militares que assumem essa parte de análise do Exército, né, que chama de PCE, né, que é o Produto Controlado pelo Exército, eles têm que reaprender a utilizar o sistema. E nessa fase, demanda muito mais tempo, demora mais. E, inclusive, é uma grande reclamação, né, do pessoal, dos atiradores, por conta disso. Então, voltando à situação da finalidade, para se obter, né, adquirir um equipamento que seja pelo Exército, não tem comprovação de efetiva necessidade, né? Não teria por quê, né? Porque é por conta justamente da finalidade diferente, né? Qual a finalidade de uma arma para o atirador esportivo? Praticar o esporte. Porque sem ela não tem como você praticar o esporte de tiro esportivo. Da mesma forma, a caça. Como é que você vai caçar sem ter uma arma, né, um meio para que se abater e conseguir o objetivo de caçar? É uma forma colecionador. Como é que você faz coleção de armas sem ter a arma para colecionar? Então é nesse sentido, né? A diferença de finalidades. Acredito que não deveria ser tão dificultoso, né? Porque vamos parar para pensar. Né? Na nossa Constituição, né, a gente tem o princípio da legítima defesa, né? Também no nosso ordenamento jurídico, a gente entende também, muitos conhecem, que é a paridade de armas, a igualdade, né, de armas. A gente chama, né, não é só em relação a armas em si, mas em relação ao equilíbrio, né? A mesma chance, né, digamos assim, né, querendo explicar um exemplo. Por exemplo, se você numa luta de boxe, se tiver um competidor todo ok, com luvas na mão, em punho, né, com tempo para poder agir, e tiver outro competidor amarrado numa cadeira, quem vai perder vai ser o que estiver amarrado na cadeira. Então, é a mesma coisa a gente se fala em relação à legítima defesa com relação às armas. Dificilmente você vai encontrar um bandido querer te assaltar desarmado. Ele vai estar armado, ele não vai estar de mãos limpas, nem que seja com uma faca. E as pessoas, né, de boa índole e tudo, elas não estão pensando em andar armadas, né, porque elas não têm intenção, né, de querer cometer algum crime, né. E mesmo aquelas que entendem que precisam de uma arma para se defender, porque a gente não vive num país das maravilhas onde tudo é seguro. E nem tem como. Mesmo que houvessem também vários policiais, as ruas fossem lotadas de patrulha, a finalidade da polícia, né, não é bem fazer a proteção imediata. A polícia, ela é preventiva e muita gente não consegue prestar atenção nisso, né? Ela só consegue realmente fazer a prevenção daquilo que pode ocorrer através da presença dela, né? Que muitas vezes não é tão efetivo. Por exemplo, os carros de patrulha. Você facilmente consegue identificar um carro da polícia longe. Ele é todo pintado, é escrito polícia, em letras garrafais, todo colorido. Ele tem lá a sirene em cima. É o quê? Prevenção. Vai chegar lá com aquela sirene lá tocando, ou apenas acesas, piscando, para poder inibir qualquer ação delituosa, né? Aquela pessoa, aquele meliante que queira fazer alguma coisa e ver uma patrulha ali próximo, provavelmente vai fazer com que ele desista de querer cometer, que vai ser, se eu tentar cometer algum crime agora eu vou preso. Então é na situação de prevenção. Mas só que a polícia ela não é onisciente, onipresente, né? Assim como garantimos a nossa legítima defesa, a gente precisa ter meios para garantir essa legítima defesa. O único meio é você conseguir equilibrar isso. Se aquela pessoa que quer te agredir, aquele meliante, aquele bandido, que já tem intenção, que já está armado, tudo, você tem que ter pelo menos um mínimo, né, de chance para poder conseguir repelir essa injusta agressão.
Então você também tem que ter o mesmo meio, pelo menos, né? Que se equipare àquela situação injusta que há de acontecer. E, continuando nesse assunto, essa quantidade de restrições e dificuldades para que se ter uma arma torna cada vez mais comum a gente ver essas ações delituosas. Porque marginal, bandido, também sabe como é que está. Inclusive, tem muitos meliantes que sabem mais de direito penal até que muitos advogados, até para se defender. Então, eles sabem também dessas restrições. Então, quanto mais restrições, ele vai ter a certeza que vai ter menos pessoas armadas. Então, ele vai se sentir muito mais à vontade para poder cometer um delito e sem haver uma resistência contra isso, né? Então, a gente vê que há um aumento sim, exponencial da violência, de roubos e assaltos por conta dessa alta restrição. Se houvesse menos restrições para aqueles que realmente queiram adquirir uma arma, pelo menos faria com que aquelas pessoas que têm a intenção de praticar delitos teriam a dúvida se aquela pessoa que ele queira roubar está armada ou não, para conseguir resistir, né, ter uma resistência daquela injusta agressão que ele está querendo provocar naquele cidadão. Em contrapartida, também, né, eu estou falando com a relação à posse e porte, né, que é a parte da finalidade da Polícia Federal, né, que é justamente a utilização de armas para a defesa, né. Existe também o lado do Exército, né, que, por conta dessa finalidade, né, principalmente os atiradores esportivos, né, não se tem mais o conhecido porte de trânsito. Qual era a finalidade do porte de trânsito? A finalidade do porte de trânsito era defender o próprio equipamento de não ser roubado durante esse trânsito, né? Essa ida até o local onde será realizados os treinamentos e suas competições, por exemplo. A finalidade não é o atirador, no caso, se autodefender. Apesar que ele, né, está acobertado, caso precise utilizar o meio dessa arma de tiro esportivo, né, para se defender, pela legítima defesa que está na Constituição Federal. E mesmo assim ainda é bem complicado quando ocorre uma certa ocorrência com isso, né? Porque muitos se baseiam muito em cima da finalidade. Mas só que a finalidade ela não pode se sobrecair, né, sobre uma cláusula pétrea, que te chama, que está justamente na Constituição Federal. E continuando falando sobre a finalidade, é por isso que teve a queda do porte de trânsito, né, dos atiradores esportivos, né, por não ter finalidade de defesa, né, bem, não poder andar com os seus carregadores municiados, né, e até quando está em guarda, porque, como volto a mencionar, e estou sendo até muito repetitivo, não é a finalidade daquele equipamento ser utilizado para a defesa. E tanto é que fala-se para tem que ter uma posse para poder resguardar, né, esse equipamento. Mas isso para pensar, né? A posse que é do SINAR, né, que é a Polícia Federal, não é para a defesa, não é para na defesa pessoal, é meio controverso, né? E outra situação, né? Se a intenção, né, desse governo atual é diminuir a compra e venda de armas, qual é a lógica meio que obrigar aquelas pessoas que possuem armas com finalidades distintas, que não sejam da defesa, ter que comprar mais uma arma para poder conseguir defender aquele seu acervo e também poder se autodefender? É bem controverso. Então, notamos que a principal diferença está na finalidade, né? Uma finalidade é para a defesa pessoal, né, que você tem que realmente comprovar a efetiva necessidade, como eu disse, tinha falado antes, né? E a outra, a parte em relação ao exército, né, são 3 finalidades: ou colecionismo, né, ou o tiro esportivo, ou a caça. Então, são finalidades distintas de um para outro. Mas aí eu não tenho como comprovar a minha
efetiva necessidade, né? Mas mesmo assim eu quero ter um equipamento, mas com a finalidade de atirador, caçador, né, e colecionador, você terá obrigações para ser feitas, né? Você terá que cumprir certas obrigações, né, que são as habitualidades mínimas para poder conseguir, por exemplo, o atirador, né, você comprovar que você realmente está exercendo, né, atividades, né, de um atirador esportivo. Ou, né, um colecionador também, existem vários requisitos, né, mostrar que você realmente tem todo o aparato para poder manter essas armas de coleções seguras, que não sejam fáceis de serem furtadas ou roubadas, né? Existem exigências de guarda desse acervo, maior até do que um atirador e um caçador. E no caso, o caçador, embora ele não tenha essas habitualidades, ele tem que ter sim, né, registro de caça, demonstrar que ele efetivamente está caçando. Existem uns deveres diferentes do SINAR, e no caso que eu falo é da Polícia Federal. A Polícia Federal, você tem direito lá a 50 munições por ano, né, que é imagina no preceito legislativo, que é o necessário anualmente que você pode ter para se autodefender, né? E você não tem nenhuma obrigação de ter que ficar levando essa arma para poder cumprir uma habitualidade, fazer registro. Comprovou ali a efetiva necessidade, adquiriu equipamento e ficou com você, ou na posse, que a posse não pode se tirar do local que está registrada a posse, sendo dentro de uma casa ou dentro de um estabelecimento comercial, ela não pode sair dali, ao menos que você faça uma guia de trânsito, né, requisitada para a Polícia Federal, com uma duração mínima, né, para você ou levar para um armeiro fazer uma manutenção no equipamento periódico, né, ou aqueles que também são atiradores e têm uma arma na Polícia Federal, queira fazer um teste com ela, levar para um clube de tiro, ver se ela está funcionando ok, se ela está disparando, se está tudo ok. Também com essa finalidade, fazer uma guia de trânsito para ser emitida pela Polícia Federal, para você poder transitar com essa arma, sendo ela na posse, diferente do porte. Do porte é como se eliminasse essa guia de trânsito. Você vai poder realmente poder portar essa arma, independente do local que for, né? Mas existem locais que existem regras que nem com porte você poderá adentrar com essa arma. Bom, como eu havia mencionado, né, existem, né, os calibres permitidos e o calibre restrito. Os calibres atualmente, os calibres permitidos, né, é o 380, 38, né, que até então, no início do decreto, até virou restrito, né, e gerou uma grande confusão, né, até com relação às empresas de segurança que utilizam muito o 38 para poder a segurança privada, né, resguardar justamente as agências bancárias, que a gente vê que é muito comum, e isso atrapalhou muito e acabaram tendo que reverter isso, né, transformar o 38 novamente num calibre permitido. 9 milímetros para cima, tudo se tornou restrito. O que eu falo para cima é em relação à potência de energia. Então pode-se citar o calibre 9 milímetros do 1.40, 45, 357, os outros que já eram restritos, 762, o 556, né, já eram calibres de rifles, né, de rifle de assalto, já eram anteriormente já restritos, né, por conta da sua alta energia. E fora outras situações que são meio que incompreensíveis, né, que acabam fugindo, né, da parte técnica, né. Inclusive o calibre 22 é um grande exemplo, né, que é um calibre de muita pouca energia e, dependendo do equipamento, né, ele se torna restrito. Isso há uma grande dificuldade de interpretação e de entendimento, tanto da fiscalização tanto da cidadão, né, do atirador, né, do
tudo civil, né? Porque quer agir certo, quer fazer tudo conforme a lei e acaba tendo esse imbróglio. Não se sabe se ele está agindo conforme os ditames das regras ou não, né? E há essa grande preocupação. Por que eu estou falando o exemplo do 22? Né? Porque, por exemplo, um rifle 22, chama de semiautomático, né? Que é conhecido como uma carabina, né? Não é uma coisa que você aperta um gatilho e sai infinitos disparos, né? Que é o automático, né? Mas seria o semi-automático, que a cada acionamento de dedo ocorrerá um disparo. Era permitido para os atiradores, né? Não era uma coisa restrita, né? Existem várias competições e modalidades de utilização desse equipamento. É uma portaria, até, né, que passa até por cima de uma lei, né? Foi restringido esse tipo de equipamento, né? O rifle 22, semi-automático. Agora, o motivo realmente não é um motivo técnico. A gente não vê uma motivação técnica para se restringir isso. Da mesma forma que eu falo, existem situações que estão passando por cima da lei, eu falo até da situação dos CRs mesmo, né? Quanto à sua validade. A maioria dos CRs, por forma de decreto, tiveram suas validades reduzidas para 3 anos, né? Então, todos os CRs vão vencer lá para o meados de 2026. Né? Isso vai ser um caos até para poder fazer uma renovação. Né? O que eu falo CR é o certificado de registro, né? Quem tem armas, né, apostiladas pelo Exército. Atirador, caçador, colecionador. Equipamento que foram adquiridos na época que a legislação vigente dava um prazo de 10 anos, foram reduzidos para 3 anos. Todas aquelas pessoas vão ter que fazer essa renovação, embora a validade seja lá para 2030, 2032. Isso está passando por cima de lei. E qual é a preocupação? Não é a preocupação só com o pessoal do mundo do tiro, o pessoal que gosta de atirar, em relação a armas. Porque se faz isso em relação às armas, facilmente pode se fazer em outras cidades. Pode chegar e falar assim, não, agora vai ter um decreto que ninguém mais pode andar na rua. Agora vai ter um decreto que ninguém mais pode falar um A. Agora vai ter um decreto que ninguém vai poder sair de casa. Por que eu estou falando isso? Eu estou justamente violando as cláusulas da Constituição, né? Liberdade de expressão, e uma canetada pode ser tirada, né? A liberdade de locomoção, né, de ir e vir, também uma canetada pode ser tirada, porque está passando em cima de uma legislação, né? Está passando por cima de uma lei. Que nem retirar a competência do Exército para poder tratar as armas dos atiradores esportivos, também está sendo passado por cima de uma lei ordinária. Essa é a grande preocupação. Essa insegurança jurídica que está ocorrendo. Fora tudo isso que eu estou dizendo, né? Vamos esclarecer algumas dúvidas, né? Vejo muita gente perguntando, eu posso me defender uma arma que não seja da Polícia Federal, que no caso seja a arma de um atirador, de um colecionador, né, de um caçador? Sim, você pode se defender hoje em dia, sei lá, até com uma lixeira, uma cadeira, um pedaço de pau, não importa o meio. Você está defendendo sua vida. É o que a gente vê, é o que prevê na Constituição. Né? É qualquer meio necessário para você defender a sua vida. É o meio que você tiver à disposição. Emendando sobre isso, né? Eu estou falando de segurança jurídica. Existe aquela celeuma, né? Principalmente dos atiradores esportivos, né? Que tem muitos registros de atiradores esportivos com relação à progressão de nível, né? Realmente, está na lei, né? Fala que quem anteriormente, né, adquiriu equipamentos que eram classificados como restritos, né, do 9 milímetros para cima, estão assegurados pelo artigo 79, se não me engano, do decreto, né, 11.615, né, sobre as armas, que regula as armas agora. Mas, devido a toda essa insegurança jurídica, né, aquelas pessoas que já possuem, mesmo estando asseguradas nesse artigo,
e com razão possuem medo em ter que confiar nesse artigo, estão correndo em querer fazer essa progressão de nível. Porque a progressão de nível que foi agora reacionada, né, de forma bem diferente, né, que antigamente existia, sabe, esses níveis, né, só que esses níveis foram atualizados, né, digamos assim, né? E o nível 1, né, que todo mundo é, né, que depois que teve esse decreto, né, todo mundo foi considerado como nível 1, só pode ter, no caso, um atirador, que eu estou dizendo, né, até 4 equipamentos que ficarem permitido, e tem que comprovar que tem pelo menos 8 habitualidades ao ano. Já o nível 2 também só pode ter equipamentos de calibre permitido, sendo que tem que comprovar habitualidades, 12 habitualidades ao ano e 4 competições para se manter nesse nível, ou comprovar, né, no nível 1, para poder fazer a progressão para o nível 2. No nível 3, que seria o máximo, né, já sim ali se poderá adquirir equipamentos restritos, né? São considerados restritos hoje. Você teria que fazer 20 habitualidades ao ano, 6 competições. Né? Total de 26, né? Sendo que são 20 habitualidades de treino e 6 competições para poder fazer essa progressão. E essa progressão, a qualquer momento, pode se fazer. E o único critério é que você esteja a cada nível por um ano. Não quer dizer que, por exemplo, você com o nível 1, você tem que obrigatoriamente ficar um ano nesse nível, passar para o nível 2. Não tem nada que diga isso no decreto. Da mesma forma, ficar um ano no nível 2 e depois passar para o nível 3. Não tem nada dizendo isso no decreto. O que eles falam é o seguinte: o atirador que tirou o seu certificado de registro agora, né, ele vai ter que permanecer durante um ano ali no nível 1. Cumpriu um ano no nível 1, tendo os requisitos para que se possa demonstrar que ele pode se classificar, no caso, progredir, fazer a progressão para o nível 3, sim será feito. Tá? Se ele tiver as 20 habitualidades de treino e as 6 competições, ele poderá sim fazer a progressão direto para o nível 3. Porque no caso desses níveis, vai ser eles são de acordo com a necessidade do atirador. O atirador, no caso, eu quero só fazer um treino ali recreativo e tal, fazer uma brincadeira, não quero ter um compromisso, eu quero ser um nível 1. Tanto é que a quantidade de munições são limitadas também. Essas munições vão aumentando de conforme o nível. Agora, tem aquele atirador que fala, não, eu quero um pouco mais de munição, quero atirar mais. Aí vai para o nível 2 e se ficar satisfeito no nível 2, ele permanece ali no nível 2. Né? E o nível 3 é aquele que já quer ter mais competições, né? Quer levar a competição a um nível mais sério, né? Porque toda a competição, a maioria das competições nacionais que são homologadas e as internacionais, utilizam equipamentos que são restritos aqui no país, né? Que é o do 9, que o 9 milímetros é o calibre mínimo para se fazer uma competição, né, que seja homologada, né, para cima. Né? Então, aqueles que querem realmente levar a sério, ganhar medalha e tudo, tem que almejar o nível 3. Né? E também existe um grande receio, né, e entendo esse receio, né, que mesmo não pensando em fazer competições mais sérias, mas tem um equipamento que adquiriu anteriormente esse decreto, que agora se considera restrito, estão almejando também fazer essa progressão de nível para o nível 3, né? Porque tendo o calibre restrito e o nível 3 tem a permissão de adquirir calibre restrito, seria mais um resguardo para se manter esse equipamento. Embora esteja no decreto, a gente não pode saber, porque a legislação até por portaria anda sendo mudada e anda sendo seguida. E foi um exemplo que eu citei anteriormente, essa restrição do calibre 22 para rifles semiautomáticos, que é uma coisa que realmente não tem um embasamento técnico para ser feito, né, para que se tenha feito.